Retornamos para terminar de falar sobre Florestan Fernandes e a obra em questão, né, que é a integração do negro na sociedade de classes. Antes da obra em si ficar pronta, no ano de 1940, a gente vai ter uma pesquisa acontecendo dentro de São Paulo. E existe um motivo para a escolha de São Paulo. É que a gente vai ter uma forte industrialização acontecendo ali. Ou seja, a sociedade capitalista está acontecendo fortemente dentro de São Paulo. Então, todo esse processo de trabalho, tudo isso vai ajudar a Florestan fazer essa pesquisa. Por quê? Vai ser mais nítido essa diferenciação social e essa diferenciação racial, tá? Ele vai conseguir observar nitidamente essas desigualdades que acontecem dentro da sociedade capitalista. Então, ok, para a gente entender um pouquinho, preciso que a gente retorne na história. Século XIX, tá? 1888 aconteceu a abolição da escravidão. Então, a partir desse momento, os negros vão se tornar livres, tá? Só que a gente vai ter um processo de imigrantes brancos vindo para o Brasil, tá? Por que isso vai acontecer? Basicamente porque eles viam o negro como inferior. Então, eles não poderiam fazer o mesmo trabalho que os brancos, eles não poderiam estar inseridos nesse trabalho juntamente com esses brancos, esses imigrantes, esses fazendeiros que estavam trabalhando, tá? E ganhando por isso ainda mais. Então, a gente vai dizer que com esse processo de industrialização, esse processo do trabalho, a gente vai ter uma marginalização do negro. O negro vai começar a ser afastado, abastado desse processo de trabalho, tá? Então, existia também o que a gente chama de processo de consciência. Os negros, vendo essa industrialização acontecendo e observando a forma desse trabalho dos imigrantes e dos brancos que agora estavam nesse processo de trabalho atuando mesmo, ele vai observar que existe uma grande exploração. Então, muitos negros, observando que já passaram séculos de escravidão, não vão se sujeitar novamente a essa exploração. E aí a gente vai ter também o processo, o que a gente chama de malandragem, como um grande processo de consciência. Ou seja, eu não vou me prestar a trabalhar nessa exploração. Prefiro virar malandro do que isso, tá? Então, a gente também, a gente vê, né, na obra de Florestan Fernandes, ele citando a malandragem como um processo de consciência, tá? Ok, vamos ter então o que a gente chama de Estado Novo, né? Estado Novo, Vargas no poder, 37 a 45. O que vai acontecer dentro do Estado Novo? A gente vai ter uma proposta de identidade nacional. Vargas vai começar a querer criar essa identidade nacional. A gente vai ter arte, música, tudo isso voltado para criar essa identidade. Inclusive, a gente vai ter os sertanistas, que vão começar a catalogar as etnias que existem dentro do Brasil, quando a gente fala dos indígenas, enfim. Então, os negros nessa época vão começar a trabalhar mais ativamente, tá? E aí, a gente vai observar que existe uma questão muito grande do preconceito e daquela conservação da cultura de antes, vendo, né, o negro como uma pessoa inferior ao branco. E aí, Florestan Fernandes vai vir com a grande questão de que os negros precisam participar ativamente dos movimentos sociais. Eles precisam, né, como um grande marxista, Florestan Fernandes vai falar desse ativismo. Os negros precisam estar inseridos nesses movimentos sociais. Eles precisam lutar pelos seus direitos. Só que a gente vai conseguir observar que os governos não vão efetivar essa ideia assim tão rapidamente. Então, o que eu quero que vocês entendam, galera? Que esse processo, após a abolição de escravidão, não vai inserir o negro, a princípio, e mesmo quando ele é inserido, ele vai passar
por muito preconceito, tá? Ele ainda vai ser visto como alguém inferior. É isso que eu quero que vocês percebam. E a gente diz, né, nesse processo de abolição, que é um processo recente, até mesmo hoje. Ainda é um processo recente dessa abolição de escravidão. Então, Florestan Fernandes, eu acredito que se ainda estivesse vivo, ainda ia observar os negros como julgados, né, inferiores. Meninos, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só procurar a professora. Tchauzinho.